Fala pessoal, estamos começando mais um compacto aqui pelos canais de comunicação da Lagoinha de Orlando e também transmitindo pela Rede Super de televisão. Que prazer estar com você. Não esquece de pegar esse link, compartilhar com pelo menos uns 10 amigos e também se identifique para nós, escreve o seu nome. Se você tiver um pedido de oração, deixa aqui embaixo nos comentários. Ao final quero estar orando especificamente por você, pelo seu pedido. Vamos adorar o nome de Jesus, Ele tem muito para nós. Começamos hoje uma nova série de mensagens e você é o meu convidado para adorarmos o nome de Jesus. Então levanta as suas mãos, escreve um aleluia, um glória a Deus, compartilha o link, vamos para cima, o compacto está começando. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Vamos adorar juntos. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh. De pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, face a face, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Pega a sua voz e diga: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós. Nesse dia, vamos levantar nossa adoração a Ele. Oh, te queremos, Deus. Oh, te queremos. Levante a sua voz a Ele, levante as suas mãos, vamos dizer isso juntos. E que se abram os céus e o teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram e que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, que se abram os céus, diga isso, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e
que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 oh. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Vamos dizer mais uma vez: que os céus fechados, que os céus fechados, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e que os céus fechados se abram, teu reino venha. A nossa fé e esperança, que os céus fechados, que os céus, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé estão em Deus, oh, e que os céus fechados, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. Que os céus fechados se abram. Pai, nós levantamos a nossa voz nesse dia, e de uma forma muito especial, guiados aqui pelo Teu Espírito, nós oramos pelo Brasil nesse dia. Apresentamos ao Senhor o cenário, Senhor, da política brasileira. Apresentamos ao Senhor a presidência dessa nação. Apresentamos ao Senhor os ministros, ó Deus, que compõem o judiciário do nosso país, o executivo, Senhor, o legislativo da nossa nação. Apresentamos ao Senhor nesse dia. E Pai, nessa hora nós nos levantamos. Teu Espírito, Senhor, traz ao meu coração como nuvens escuras que penetram, entram, Senhor, ó Deus, pelas camadas dessas esferas que compõem, Senhor, o poder da nossa nação. Eu vejo, Senhor, como uma nuvem escura que procura penetrar, Senhor, que procura entrar nesses dias, nessas estruturas de poder, Senhor, no legislativo, no judiciário, Senhor, no executivo. E o desejo do Senhor, Pai, é que essa escuridão que procura assolar o Brasil, que procura, ó Deus, influenciar, entrar nessas camadas de poder, que ela seja repreendida, que ela seja afastada, que ela seja dissipada, como uma gosma preta. Eu vejo como se fosse uma geleia escura, parece uma nuvem, mas densa, que procura entrar. Deus, o Teu Espírito agora se levanta, Pai. A Tua igreja agora se levanta juntamente comigo, onde houver agora alguém conectado conosco, Senhor, que assiste, acompanha, cultua o Senhor por essa transmissão. Deus, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz, porque nós não aceitamos decretos de morte, não aceitamos, ó Deus, o levante das trevas, não aceitamos nenhum levante maligno, Senhor, ó Deus, nenhum principado que se levanta, Senhor, ó Deus, para trazer influência, para trazer, ó Deus, maldade, para, Senhor, trazer o estabelecimento do caos, do medo, da desordem. Nós não aceitamos nessa hora. Nós levantamos a nossa voz. A Tua palavra diz que quando a escuridão arvorar sobre nós, o Teu Espírito há de brilhar, há de raiar como uma bandeira.
se levantando, Pai, para expor, para dissipar, para levar para longe, para aniquilar, para destruir. E é isso que nós fazemos nessa hora, Senhor, em o nome de Jesus. Nós vemos, ó Deus, sinais, ó Pai, nesses dias na política brasileira, de que há um tempo, Senhor, de escuridão que se aproxima. E nós como igreja somos chamados, desafiados a orar e a clamar, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina: se o povo que se chama pelo Teu nome, se ele orar, se ele te buscar, se ele se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, e o Senhor vai sarar a nossa terra. Nós cremos nisso, não aceitamos, não cruzaremos os braços, não aceitaremos, ó Deus, o estabelecimento do caos, não aceitaremos o estabelecimento dessa cultura de morte, de escuridão, Pai. Calados, levantamos a nossa voz como atalaias, ó Deus, como intercessores, como membros, como parte, como cidadãos dessa nação brasileira. Levantamos a nossa voz, espalhados pelo mundo, aonde houver agora um brasileiro conectado conosco, não importa onde ele esteja, nós juntos agora levantamos a nossa voz aos lugares celestiais para denunciar. Levantamos a nossa voz agora nos lugares celestiais para expor, para trazer à luz toda obra satânica, toda obra maligna, todo intento das trevas contra o Brasil, contra a nação brasileira. Nós agora expomos e declaramos caído por terra, frustrado. Todo projeto das trevas não prosperará, toda arma forjada contra o Brasil não prosperará, todo plano maligno não prosperará. Declaramos dias de luz sobre a nação brasileira. Oramos por dias de luz, oramos por dias de luz. Levanta a tua igreja no Brasil, Senhor. Levanta a tua igreja no Brasil, Senhor. No norte, no sul, no leste, no oeste. Levanta a tua igreja. É tempo de vivermos um despertamento espiritual. É tempo de vivermos o sobrenatural do Senhor. É tempo de desfrutarmos, ó Pai, do teu poder para quebrarmos as amarras das trevas. Nós não acreditamos, ó Deus, que aquilo que acontece no Brasil hoje é apenas, ó Deus, a manipulação política do coração de um homem corrupto que não teme o Senhor. Nós sabemos que essa batalha é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. E é por isso que nessa hora nos apossamos das armas do Senhor em oração, e em oração oramos para que o Senhor libere os teus anjos, os teus espíritos ministradores, anjos guerreiros, Pai, anjos guerreiros, como o Senhor liberou Miguel para lutar pelo povo de Israel. Libera os teus anjos para lutar pelo Brasil. Toda artimanha das trevas, todo intento demoníaco, todo pacto, Senhor, ó Deus, toda aliança sendo feita, Senhor, tratada em sangue, ó Deus, em lugares escondidos, ocultos, aonde parece que os olhos não podem ver, nós denunciamos agora, nós trazemos a luz e declaramos frustrado, declaramos quebrado, declaramos, ó Deus, desfeito, e que venha o reino do Senhor sobre o Brasil, e que venha o governo do Senhor sobre a nação brasileira, e que venha, Senhor, o plano do Senhor sobre o Brasil, sobre a nação brasileira, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar isso mais uma vez: que os céus fechados, que os céus e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nós cremos nisso sobre o Brasil. Declaramos de vida sobre você, nação brasileira. Digita um glória a Deus, digita um aleluia. Deus nos chama nesse dia para um tempo de guerra, para um tempo de intercessão, para um tempo de quebrar cadeias. Aleluia,
Aleluia. Nós cremos nisso, Senhor, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família brasileira, Senhor. Nessa hora, um tempo de vida, Senhor, um tempo de esperança, Senhor. Decretos de morte não prevalecerão, decretos de escuridão não resistirão à luz do Senhor, a luz do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Se você crê nisso, digita um aleluia, digita um glória a Deus, digita um louvado seja o nome do Senhor. Põe um foguinho, um raio, alguma coisa aí, um foguetinho, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Eu vejo isso tão forte, gente, eu vejo isso tão forte nesse dia. É tempo de nós nos levantarmos. Nós não podemos parar de lutar, não podemos parar de guerrear. Tem uma música que eu gosto muito da pastora Ludmila Feber, que fala exatamente sobre isso. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar a tua face é preciso. Quando as lutas e os ventos vêm contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor debaixo dessa liberação do Espírito sobre nós agora, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Você sabe que o compacto não é uma atração que nós disponibilizamos para você, ele é um culto, é o som ambiente de igreja online. Nós fazemos isso pensando em você, que em tantas partes do mundo é um membro de Lagoinha, Orlando. Congrega aqui conosco, participa, vive essa experiência, essa realidade de ser igreja conosco no ambiente online. Nós levamos até a você toda essa dinâmica de serviço através do GC, da comunhão, da adoração e também da contribuição. Eu convido você nessa hora a fazer o seu melhor. Na sua tela vão aparecer as nossas formas de contribuição. Você sabe que a palavra dízimo significa 10%. Nós separamos 10% de tudo que recebemos e devolvemos ao Senhor como uma expressão da nossa fidelidade, da nossa gratidão. E a oferta é uma expressão do nosso amor, da nossa generosidade. Ou seja, nós reconhecemos que Deus nos tem dado muito mais do que merecemos, e é por isso que devolvemos a Ele a expressão da nossa gratidão, da nossa generosidade, por meio das nossas ofertas. Quando nós cantamos mais essa canção, irmãos, debaixo desse decreto que Deus tem liberado sobre nós nesse dia de hoje, né? Essas últimas semanas aqui no Compacto nós temos falado sobre o Espírito Santo, temos falado sobre batismo com o Espírito Santo, tantos testemunhos recebidos dessa última série que experimentamos aqui, pessoas sendo tocadas por Deus. Mas Deus está nos conduzindo para um tempo diferente hoje. Eu quero que você venha comigo, vamos caminhar debaixo dessa luz do Espírito, nos levantando como povo de Deus, nos importando com aquilo que Ele tem nos chamado para nos importarmos nesse dia, adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E daqui a pouco eu quero ministrar uma palavra do Senhor ao seu coração, mas debaixo desse entendimento. E ao final estaremos juntos aqui orando por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover. Declaramos isso sobre o Brasil. Mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei.
Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Vamos declarar isso. A esperança viva está. Cante. Pois o meu Deus ressuscitou, pra sempre eu vou confiar. Em Teu nome há poder. Cante compacto. Em Teu nome há poder. Eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Declaramos isso, cremos em Ti, Senhor. Vamos declarar isso compacto. Caminho és quando no escuro estou. Declare. Eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, vamos dizer isso juntos. Eu quero Teu mover, eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós. Pai, de uma forma especial, levantamos nessa hora a nossa voz também para orar, Senhor, pela vida do Deltan, Senhor, sua casa, sua família, esse irmão tão precioso que o Senhor levantou do nosso país para ser luz, para ser um instrumento, Senhor, do Senhor, para trazer libertação, a denúncia de estruturas de pecado, Senhor. Alcança ele nesse dia com a Tua graça, desfaz decretos de morte sobre a vida dele, ameaças, ó Deus, quebra em nome de Jesus o poder das trevas. Guarda o Teu servo, Senhor, daqui desse lugar, Pai, e de tantas partes do mundo e do Brasil. Nós oramos e ministramos sobre ele nessa hora, graça, favor, vida, fortalecimento, Pai, da parte do Senhor, em o nome de Jesus. E se você está comigo, diga um amém, digita um amém, um aleluia, um glória a Deus aí nessa hora, em o nome de Jesus. Como eu disse para você, estaremos hoje começando aqui uma nova série no Compacto. Eu quero falar com você sobre andando com Deus no ordinário, andando com Deus no comum, andando com Deus no dia a dia. E para essa primeira mensagem, eu quero meditar com você no texto de Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. O tema dessa reflexão de hoje é: o que fazer depois do monte? O que acontece depois do monte? Você sabe que em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem dizendo: uns dizem que tu és Elias, João Batista, Isaías, um dos profetas. E então Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E a Bíblia diz que Simão Pedro
dá um passo à frente e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele: dissestes bem, Simão Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, você é um fragmento de rocha, mas sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, a estrutura de Roma, a cultura de Roma, não vai prevalecer contra a igreja. E dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar da terra será desligado dos céus. E a Bíblia diz que, passado então essa proclamação, Jesus começa a dizer que era necessário que ele subisse a Jerusalém para ser entregue ali nas mãos dos líderes religiosos, do sinédrio judaico, para que se tornasse então um sacrifício por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esse mesmo Pedro, que proclamou a Jesus dizendo: tu és o Cristo, agora ele se levanta para dizer: Jesus, tenha misericórdia do Senhor, isso não é justo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus então olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, mas das coisas de Deus. E entrando então no capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus toma com ele Pedro, Tiago e João, após essa proclamação sobre a sua identidade, os leva para o alto de uma montanha. A Bíblia diz que ali ele se transfigura diante deles. Os seus discípulos o veem em glória. Jesus permite, como que de forma antecipada, profética, naquilo que aconteceria na sua ressurreição. Afinal de contas, ele havia acabado de proclamar que o caminho da cruz seria o caminho da glória. Então, de uma forma profética, ele ilustra isso na transfiguração, permitindo que os seus discípulos o vejam em glória. E a Bíblia diz que, estando ali diante da glória do Senhor, mais uma vez Pedro, ele olha e diz: Senhor, bom estamos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Provavelmente por causa do medo da morte, Pedro esperava que as tendas fossem o lugar mais adequado para estar diante da glória de Deus. O tabernáculo era o único lugar que o homem podia ver a glória de Deus e permanecer vivo. Talvez esse fosse o motivo pela qual Pedro tivesse dito: vamos fazer 3 tendas. Mas a Bíblia diz que ele ouve uma voz do céu proclamando: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E eles então são lançados ao chão com a proclamação dessa voz. E a Bíblia diz que, ao se levantarem, por causa do próprio Jesus que os tocava, eles não veem a mais ninguém senão ao próprio Jesus. Nós estamos relatando aqui cenas que tratam de revelação, a manifestação da glória de Deus, Deus se revelando a Pedro na identidade de Jesus, o próprio Jesus se permitindo ver a sua glória. Mas o que acontece após isso? E o texto sagrado diz para mim e para você, em Mateus capítulo 17, que 2 episódios se seguem a esse tempo de glória, a esse tempo de manifestação extraordinária da presença de Deus. E o primeiro episódio que se segue é Jesus e os seus discípulos se deparando com um menino que estava possesso de um espírito maligno há tantos anos. O que esperar depois do monte? O que esperar depois desse tempo de glória? Às vezes nós gostaríamos, que a nossa vida fosse feita só de altas montanhas, só de tempos gloriosos. Mas a verdade, queridos, é que a vida de um cristão e a glória de Deus que se revela a ele é para que a gente possa viver a vida comum, para que a gente possa viver a vida ordinária. O desejo de Deus não é que a gente viva no alto da montanha, mas que a revelação que nós recebemos no alto da montanha afete de forma significativa a maneira como nós vivemos a vida ordinária, a vida comum. Aquela glória revelada no cume do monte precisava agora ser colocada em prática. Os 9 discípulos que haviam ficado lá embaixo haviam tentado expulsar esse demônio, não haviam conseguido. O pai do menino se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, tenha misericórdia de nós. Jesus diz para ele: olha, se eu posso. A questão não é se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Ou seja, a fé, irmãos, aquilo que nós recebemos de Deus, não é apenas para ser usado nos momentos de cume de monte, nos momentos de glória. Não, a fé precisa ser parte da nossa vida comum.
do tempo em que nós lidamos com afrontas, lidamos com lutas, lidamos com opressão, lidamos contra aquilo que quer se opor entre nós e o avanço do reino de Deus. A fé também precisa estar presente nesse momento. O pai do menino diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E então Jesus vai expulsar o demônio desse menino. E poucos minutos após, reunidos com os seus discípulos e curiosos do porquê eles não tinham exercido a autoridade, do porquê não tinham conseguido expulsar esse espírito, a Bíblia diz que eles questionam Jesus: mestre, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus diz para eles: olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, a oração, a busca de Deus não é só para o cume da montanha, ela é também para a vida comum. A fé não é só para os altos lugares, a fé também precisa ser manifestada na vida comum. A experiência com Deus não é apenas uma realidade disponível num ambiente de culto, queridos. A nossa fé precisa ela ter um desdobramento para a vida diária, para a vida comum, para a vida ordinária. Nós precisamos entender que o Deus que se revela a nós do alto do monte, permitindo que a gente veja a sua glória, também é o mesmo Deus que vem a nós num pedaço de pão e num suco de uva. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós tomamos o pão, nós tomamos o cálice, conforme descrito ali para nós na carta de Paulo em 1 Coríntios, quando Paulo ensina a respeito da ceia do Senhor no capítulo 11. E sabe o que é interessante? É você pensar que nós experimentamos da graça de Deus num pedaço de pão. Jesus decidiu comunicar a vida dele aos seus discípulos num pedaço de pão. Ele partiu o pão e ele repartiu o cálice, dois elementos extremamente comuns na cultura de um judeu. Seria a mesma coisa que se Jesus tivesse nascido no contexto brasileiro, ele tivesse partido o pãozinho e o cafezinho. Dois elementos extremamente comuns na nossa cultura, mas que foram usados por Deus para comunicar a grandeza da sua vida. Por quê? Porque a nossa vida não é feita apenas de cumes de monte. Deus também precisa fazer parte da nossa vida no ordinário, no comum, no dia a dia. Jesus diz para eles: olha, essa casa de demônio não saiu por causa da falta de jejum e oração. Ou seja, vocês estão achando que esse negócio é só para os altos das montanhas? Não, tem que fazer parte da vida de vocês. A incredulidade está à porta, mas a maneira de vencê-lo é quando vocês trazem a minha presença para o cotidiano, para o dia a dia, para o tempo todo. É quando vocês esperam não apenas encontrar a minha revelação nos altos lugares, no tempo extraordinário, mas é quando você espera encontrar a minha revelação aqui, no comum, no dia a dia, quando demônios se levantam e precisam de ser expulsos. E sabe o que é interessante? É que depois desse episódio aí vem uma outra coisa que é mais comum ainda, que é um tempo de pagamento de impostos. Jesus entra em uma cidade ali, o sinédrio religioso se aproxima dele e pergunta aos seus discípulos: o seu mestre não paga impostos? Será que a gente precisa de fé para pagar imposto? Será que a gente precisa de fé para pagar as nossas contas? Não, Zulato, fé é para o sobrenatural. Fé é para nós vermos o poder de Deus. Fé é para nós experimentarmos o extraordinário. Sabe o que Jesus mostra para nós? É que nós também precisamos crer, precisamos de fé para pagarmos as nossas contas, para vivermos a vida comum. No pagamento do imposto, você ainda depende de Deus, meu filho. Nós não dependemos de Deus só nos altos das montanhas, não dependemos de Deus só quando o negócio parece inacessível. Não, nas coisas comuns, no dia a dia, no cotidiano, nós também precisamos. Os discípulos entendiam, ou pelo menos estavam sendo introduzidos nessa compreensão de vida, de que Deus também espera estar presente conosco no ordinário, no comum, no simples, que as coisas do dia a dia também importam para Ele, que a sua vida para Deus não importa só quando você está conectado àquilo que nós chamamos de espiritual, porque na verdade para Deus, irmãos, presta atenção, para Deus nem existe esse negócio de espiritual e natural. Para Deus tudo é espiritual, a sua vida é espiritual, o pagamento das suas contas é espiritual, a criação dos seus filhos é espiritual, a expulsão do demônio é espiritual, mas o deslocamento para uma outra cidade também é espiritual. A maneira como nós nos movemos agora, no nosso comum, no cotidiano, no simples, no natural,
é totalmente ligado à revelação que recebemos no alto da montanha. O que é que eu posso esperar depois da revelação no monte? O que é que eu posso esperar depois que Deus, Ele se apresenta a mim na montanha? É que eu leve Ele comigo para onde eu for. É que eu carregue essa presença comigo no dia a dia, no comum, no trivial, naquilo que parece que Deus não precisa estar ali presente. Por que nós oramos pelo alimento? Por que diante de um prato de comida nós fechamos os olhos e agradecemos a Deus? Porque o nosso Deus vem a nós num prato de comida. Nosso Deus se manifesta, Ele nos toca diante da refeição que experimentamos. Sabe, eu estou aqui desafiando você a entender, meu irmão, que mesmo quando aparentemente nada extraordinário estiver acontecendo, né? Quando não estiver caindo raio, luzes, trovões, às vezes a gente acha assim, não, mas é normal. Não tem nada normal. Não precisa ter raios, relâmpagos, não. O ordinário, o simples, o comum também é espiritual, porque Deus está conosco. Gente, você já parou para pensar nisso? Qual que é a experiência que Jesus levou os seus discípulos para viverem depois da experiência da transfiguração no alto do monte? Pagar imposto. Jesus os levou para uma cidade para que eles aprendessem a pagar imposto, à luz da graça que eles haviam recebido no alto daquela montanha. Sabe, eu convido você nesse dia a entender: o nosso Deus também é Deus das coisas simples. Também é o Deus daquilo que nós chamamos de natural. O nosso Deus é o Deus que faz parte da criação dos nossos filhos. Nosso Deus é o Deus que faz parte do nosso casamento. Nosso Deus é o Deus que vai conosco para o nosso trabalho. O nosso Deus é o Deus que está ao nosso lado enquanto dirigimos o nosso carro. O nosso Deus é o Deus que se assenta à mesa junto conosco quando nós estamos diante de um prato de comida. O nosso Deus é o Deus que, quando nós abrimos a Bíblia, Ele está ali ao nosso lado para revelar a sua palavra a nós. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que, quando você abre uma tela para assistir alguma coisa, Ele senta ao seu lado para assistir com você. O nosso Deus é o Deus do dia a dia. Ele é o Deus também das coisas ordinárias. Ele não é o Deus das montanhas. O nosso Deus não está preso nos montes. Ele caminha nos vales conosco. Ele caminha, Ele anda ao meu lado e ao seu lado pelos becos da vida. Se você tiver que descer o monte e lidar com o endemoniado, Ele está lá com você. E se você tiver que ir para uma mesa pagar o imposto, Ele também está lá, porque Ele não está preso dentro de uma estrutura de um templo. Ele não está preso no alto de uma montanha. Ele caminha conosco, a sua vida, o seu dia a dia, as coisas simples que parecem tão triviais e tão comuns, para Ele são importantíssimos. O que eu faço depois do monte? O que eu faço? Caminha com Deus, vive com Ele, a vida comum, a vida simples. Deixa Ele introduzir você nessa expectativa de uma nova vida, agora centrada, rodeada, vivida em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse dia. Eu quero orar com você nesse dia. Mas de uma forma especial, mais uma vez, eu compartilho com você. Eu sinto muito forte no meu coração esse sopro do Espírito sobre nós, nos levando a orar pelo Brasil, nos levando a orar pela realidade dos 3 poderes da nação brasileira, para que a luz do Senhor brilhe ali, para que a glória do Senhor brilhe ali. Irmãos, assim como Daniel e os seus amigos foram luz na Babilônia, e coisa assim, irmãos, você já parou para pensar que o testemunho de Daniel na Babilônia começou com uma dieta de vida diferente? Daniel não fez um milagre, não operou extraordinário, não ressuscitou nenhum morto. Sabe como é que Daniel começou a testemunhar do Deus que ele servia? Ele decidiu abraçar uma dieta de vida diferente. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, até na dieta que nós nos alimentamos, Ele manifesta a sua glória. Ele é o Deus do dia a dia, do simples, do comum. Ele é o Deus do ordinário também. Ele não é só o Deus do sobrenatural, não. Ele também é o Deus do natural, o Deus do simples, daquilo que parece desprezível, né? Não, Ele é o Deus dessas coisas também.
O Deus do pagamento dos impostos, o Deus que está lá com você quando você tem que pagar suas contas, Ele também é esse Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar nesse dia a vida dos meus irmãos. Eu sei que muitos daqueles que nos acompanham durante essa transmissão, ó Deus, nesse momento, nos acompanham do Brasil. Eu sei que tem muita gente do Brasil que é tocado através aqui da Lagoinha de Orlando. Eu sei, Senhor, que o Senhor espalhou tantos brasileiros pelo mundo afora, mas de uma forma tão especial, eu sei que o Senhor escolheu levantar essa igreja aqui no continente americano, Senhor, para tocar as nações da terra, mas de uma forma tão especial para tocar o Brasil, para tocar a nação brasileira, para tocar o povo brasileiro, para sermos uma voz, ó Deus, para essa igreja, para esse povo, Senhor, nesse tempo de tanta escuridão, de tantas sombras. E Pai, nós oramos nesse dia em o nome de Jesus. Pai, ensina-nos a viver com o Senhor o dia a dia, ensina-nos a viver com o Senhor a vida comum, ensina-nos a entender, Pai, que o Senhor está conosco o tempo todo, em todo tempo. Tantas vezes, ó Deus, nós queremos restringir o agir do Senhor apenas àquilo que é extraordinário, como se nas coisas que chamamos naturais o Senhor não fizesse parte. Não, o Senhor Jesus nos ensina aqui que Ele é o Deus dos altos, dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales, que Ele é o Deus que expulsa demônios, mas também é o Deus que se apresenta a nós diante de uma mesa para o pagamento de impostos. O Senhor quer andar conosco, vir a nós, se manifestar a nós nas coisas simples, nas coisas, ó Deus, que parecem comuns. E Deus, eu oro nesse dia para que nós possamos experimentar mais do Senhor, nessa dinâmica do simples da vida, nessa dinâmica do comum. Revela-te a nós diante do prato de comida que comemos, revela-te a nós, ó Deus, diante da família que o Senhor nos deu, revela-te a nós, ó Deus, ó Pai, na estrutura do nosso casamento, revela-te a nós na comunhão com os nossos irmãos, revela-te a nós, ó Deus, dirigindo o nosso carro, andando pelo caminho, fazendo o nosso exercício, a nossa atividade física, na dieta alimentar que abraçamos, naquilo que parece tão insignificante. Ali revela a tua graça, ali revela a tua bondade, ali revela o teu amor. Ensina-nos que o Senhor não é apenas o Deus das montanhas, mas o Senhor é o Deus da nossa vida. Alcança os teus filhos com graça, alcança os teus filhos com misericórdia. Eu sei que nesse dia, Senhor, diante de mim, do outro lado, Senhor, tem pessoas que precisam de cura, precisam de resposta, tem gente que precisa ser abraçada, tem gente que está se sentindo abandonada, tem gente que está com a alma ferida. Eu sei que do outro lado, Senhor, tem pessoas que precisam de provisão financeira. Eu sei que existem pessoas que foram abandonadas. Ó Deus, tem gente que perdeu o casamento, tem gente que os filhos estão presos nas drogas. Deus, eu tenho certeza, são inúmeros os pedidos de oração que eu posso encontrar ali do outro lado, mas é o mesmo Deus que responde a cada um deles. E é por isso que juntamente com os meus irmãos eu levanto a minha voz a Ti nessa hora para suplicar ao Senhor: venha ao encontro dos Teus filhos, toca, manifesta a vida, graça, favor, toca, Senhor, libera o Teu favor sobre nós, Teus filhos, Tua igreja, para a honra e para a glória do Teu nome. Nesse dia nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. E se você quer dar um amém, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor, digita um aleluia, digita um glória a Deus, põe um foguinho, um raio, fala alguma coisa aí em nome de Jesus. Nós já estamos quase encerrando, mas eu não posso deixar você nessa transmissão sem antes convidar você para tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quero que você faça uma oração simples comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração e eu Te entrego a minha vida, reconhecendo que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ore também dizendo: Senhor Jesus, eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Nesse dia eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. O compacto já está terminando, mas eu quero deixar você
aos cuidados dos nossos moderadores que estão aí online. Se você está tomando essa decisão hoje, trazendo Jesus para dentro da sua vida, ou permitindo Jesus levar você para dentro da vida dele, para viver com ele o tempo todo, você vai digitar para mim, hashtag eu decido por Jesus. Não importa se você está entregando a sua vida a Cristo pela primeira vez, ou se você está voltando para Jesus hoje, não importa. Digita aí para mim, hashtag eu decido por Jesus. Nós vamos continuar tocando aqui mais um pouquinho. E enquanto você digita, enquanto você vai escrevendo, nós vamos tomando o seu nome, os moderadores vão pegando o seu nome. Eu encontro você semana que vem para continuarmos meditando sobre esse tema tão maravilhoso. Deus que se revela a nós no simples, no comum também, naquilo que parece ordinário, ok? Deus abençoe você. Não deixa de escrever o seu nome aí para mim, por favor. Você que está entregando a sua vida para Cristo ou está reconciliando com Ele, digite aí, por favor. Deus abençoe você. Até semana que vem para mais um compacto. Espero você. Deus abençoe você. A minha oração é que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Sabe, eu oro mesmo para que cada palavra te transforme seu caráter, sua conduta e te faça uma pessoa ainda melhor, cheio da presença de Deus. Eu quero te lembrar e te encorajar a se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações, deixe sempre um comentário, um pedido de oração. Nossos moderadores estão aqui prontos para responder você, ler seus pedidos de oração e nosso time de intercessão orar por você. Você é muito bem-vindo à nossa família online e é um prazer ter você comigo aqui sempre no nosso canal. Que Jesus te abençoe.